Esse ano, a sexta-feira 13 cai justamente no mês de agosto. E agora, Lu? Deu ruim? É motivo para defumar a casa toda e ficar escondido embaixo da cama? Será que vai aparecer algum maluco com uma serra elétrica na esquina? Calma, eu vou te explicar o que você vai fazer para você não absorver energia negativa nessa sexta-feira 13. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estrela do Amanhecer, esse espaço dedicado à espiritualidade, às boas vibrações, às boas energias. Gente, calma, vamos falar sobre dois pontos dessa data separadamente, sexta-feira 13 e agosto de 2021. Ou seja, vamos falar sobre o mês de agosto primeiro e depois sobre a sexta-feira 13 para a gente entender o significado de cada um para a espiritualidade. Depois a gente junta tudo e você vai ver a confusão que vai dar. Mas antes de eu te explicar como evitar absorver as energias negativas dessa data, se você gosta de aprender mais sobre espiritualidade, se você acredita que ela pode tornar a sua vida muito melhor, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e dar uma olhada na nossa página no Face, no Insta e no TikTok, que sempre tem muita coisa legal por lá, além das lives de tarô toda quarta-feira. E a gente está trazendo para vocês conhecimentos de inúmeros lugares, do espiritismo, do xamanismo, do catolicismo, da umbanda, do feng shui, do taoísmo. O que importa é que a nossa intenção é tornar o mundo e a sua vida muito melhor. Agosto, mês do desgosto. Você já ouviu essa expressão, né? Isso vem lá de Portugal. Além de rimar, é porque as mulheres que casavam no mês de agosto tinham um grande risco de se tornarem viúvas no mesmo mês. Sim, porque as caravelas que vinham aqui para a América saíam no mês de agosto e naquela época a chance de naufragar era muito maior. E dizem também que agosto é o mês do cachorro louco. Olha só, gente, supostamente em agosto a transmissão de raiva entre os cachorros é muito maior. E como os cachorrinhos ficavam espumando pela boca antigamente e ninguém sabia o que era aquilo, chamavam os coitadinhos dos bichinhos de loucos, gente. Isso é muito triste, né? No dia 2 de agosto de 1934, Hitler tornou-se líder na Alemanha. Já em 6 e em 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram atacadas pelas bombas atômicas. Mas se você for ver, olhar a história da humanidade toda, qualquer mês vai ter milhares de tragédias. Mas você com certeza já sentiu que o mês de agosto parece durar assim uns 3 meses, né, gente? Acaba o salário, acaba as compras do mês, acaba o gás, acaba o mundo e não acaba agosto. Todo mundo sente que é o mês mais pesado. E aí é que está um dos pontos principais. Durante esse mês fica muito forte na mente das pessoas o fato de existir uma energia negativa que pode contaminar os ambientes e os relacionamentos. Então tem sim uma energia pesada aí. Então é no mês de agosto que os obsessores, gente, eles agem com maior intensidade. Parece que justamente por isso a divisão entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual fica muito mais difusa. Então mesmo aqueles espíritos mais confusos e aqueles que não querem prejudicar alguém, mas que estão perdidos, eles conseguem vagar e se aproximar das pessoas encarnadas com mais facilidade. E não só os obsessores. Gente, tem seres terríveis de outros planos, como os reptilianos, que também se aproximam de nós justamente no mês de agosto. Sim, isso é muito sério. E além disso, pela numerologia, agosto de 2021 é o mês universal 4, né? A soma é 8 mais 2 mais 0 mais 2 mais 1, que dá 13, e 1 mais 3, que dá 4, sendo que o 4 aconselha você a ter estrutura e disciplina. Mas o número 4, para os orientais, também tem a pronúncia Shi, que também significa morte. Nos elevadores de hospitais e hotéis do Japão, muitas vezes não há o número 4, sabia, gente? Porque eles têm medo nesse número, pois é. Agora vamos falar da temida sexta-feira 13. De cara, já vemos que pela numerologia, o número 4 se repete, que nem eu comentei quanto ao mês de agosto. Da mesma forma que os orientais, os americanos costumam pular o número 13 nos andares dos seus prédios. Nossa, mas sem o 13º e o quarto andar?
todos os prédios vão cair? Pode ser, hein? Porque o 13 por si só significa um rompimento de tudo que é estável e a quebra do equilíbrio. E curioso, gente, que na carta do tarô, a 13ª carta é justamente a carta da morte. Mas vou deixar claro para vocês, e vocês já sabem disso, né? A carta da morte, ela não tem um sentido negativo. Na verdade, ela significa mudança, renovação, fim de um ciclo, início de um novo ciclo. Bom, a história da sexta-feira 13 parece ter começado porque foi numa sexta-feira 13 que os cavaleiros da Ordem dos Templários foram detidos na França, o que ficou marcado como um dia negro, um dia de traição. E também na Santa Ceia sentaram-se 13 pessoas e uma delas cometeu traição e Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Já deu para entender que a sexta-feira 13 por si só tem um significado mais relacionado a mudanças, a alterações do que as energias negativas e má sorte. Mas tem mais uma coisa: todo mundo sai de casa na sexta-feira 13 com isso na cabeça. Eita, hoje é sexta-feira 13, agora é que lascou tudo mesmo, agora eu tô lascado. Você está vendo o que a gente tem aqui? Eu te digo e te explico com um nome bonito, com um nome chique até. Força egrégora. É uma força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, ou seja, um campo de energia criado por muitas pessoas com o mesmo padrão vibracional. Se você já esteve em um estádio lotado ou num show lotado, você sabe do que eu tô falando. Mas nesse caso, esta é uma das piores energias, né? Pois ela é emitida pelas próprias pessoas numa data mais forte. Então você tem milhões de pessoas acreditando que o mês de agosto é ruim, que é o mês do cachorro louco, que a sexta-feira 13 é o dia do azar e que vai acontecer desgraça, que vai acontecer tragédia. E aí o que isso atrai? Desgraça, infelizmente. Eu nem gosto de ficar falando muito essa palavra, gente, mas só atrai coisa ruim. Então é claro que pessoas mal intencionadas se aproveitam disso para praticar rituais de magia negra. Gente, isso é muito sério, né? Essas pessoas, elas justamente utilizam dessas energias e das energias dessas pessoas, desses espíritos obsessores, desses seres, para facilitar os seus trabalhos. Eu, Luísa, me deparo com muitos casos de pessoas que são vítimas de trabalho de magia negra no mês de agosto. E até mesmo quem já sofreu, sofre de novo, porque quem fez aproveita para renovar no mês de agosto, para potencializar mesmo, né? Então, o que você tem que fazer nessa sexta-feira 13 e no mês de agosto? É claro, você tem que bloquear essas energias ruins com mais cuidado do que em qualquer outra época. Então, pensamento negativo no mês de agosto, gente, vai dar ruim, tá? Tem que evitar. Ai, mas Luísa, eu não consigo. Consegue sim, pratica que você consegue. Gente, isso de que não consegue, infelizmente, desculpem dizer, mas é uma desculpa de pessoas que gostam de ficar remoendo uma tristeza, né? Então aproveita para você praticar. E aí é que tá a questão toda numerológica que nós falamos. Agosto é o mês 4. 4 pede estrutura e disciplina. Sexta-feira 13, somando dá 4, pede estrutura e disciplina. Para os orientais, significa, né, o 4, ele significa a morte, que a gente pode traduzir para mudança, fim de ciclo. 13, por si só, significa mudança, até mesmo no tarô, né, pela carta da morte, como vocês já sabem. Ou seja, você precisa, nessa sexta-feira 13, encarar qualquer mudança que vier, o que você tiver que fazer com o dobro de estrutura, de disciplina, né? Com foco, simples assim. Faça isso e você não vai absorver as energias negativas. Nada de preguiça no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua família, nada de levar as coisas do seu jeitinho, nada de rebeldia com as mudanças, nada de teimosia com o que acabou, com o que terminou, gente. Faça isso e você vai ver o tanto que a sexta-feira 13, né, como o mês inteiro de agosto, vai ser muito mais positivo para você, tá bom? Gostou do vídeo? Viu só como uma interpretação mais aprofundada das coisas te diz exatamente o que você tem que fazer? Então não deixa de se inscrever no nosso canal para você continuar recebendo essas dicas sobre espiritualidade e de dar uma olhada na nossa página no Face, no Insta e no TikTok. Um grande beijo, que Deus te abençoe grandemente.